Olá, tudo bem? E hoje mais uma aula de inglês na prática. Continue desse jeito. Meus parabéns! A cada aula você está evoluindo cada vez mais. E vamos praticar muito mesmo. Assim, você vai alcançar a sua fluência. Let's go! Conversation. He's over there. Então, conversação, ele está lá, tá ok? Então, assim, essa conversação vai ajudar muito a entender mais ainda. Aqui vai ter a Jennifer, o David e o Steven. Então, no caso, são 3 personagens, tá ok? 3 pessoas aqui praticando essa conversação. Olha só como que eu vou pronunciar todas as frases, né? Porque as pessoas falam, mas por que você não fala pronunciar palavras? Não, eu gosto de frases. Frases é que trabalha mais, tá? A gente aprende muito mais com frases do que com somente palavras. Então, olha só. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Aí sim, ele está pedindo uma desculpa. Tá vendo? Por quê? Ele errou, né? Ele cometeu, ou digamos, né? Ela cometeu um erro. Então, ela está pedindo. Realmente, no começo aqui dá aquela sentido de interrupção. Ele tá lá, ela chega de excuse me. Né? Isso, então no caso a Jennifer aqui, ela cometeu um erro e ela pediu desculpas. Tá ok? Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Então, eu vou ter que praticar dessa forma, tá vendo? Que eu posso praticar uma conversação fazendo o papel de 3 pessoas. Isso daqui que é muito bom para a gente pegar e praticar em casa, tá ok? Então, fica fazendo o papel de 3 pessoas e também a comunicação não verbal vai ajudar muito, tá? Que são as expressões, porque senão você vai ler apenas igual um robô. Excuse me? Are you Steven Carson? No, I'm not. Não, imagina a situação mesmo. Então, se envolve com a conversação. Faz o papel da Jennifer, do David e também do Steven, tá ok? Se coloca como você tivesse na conversação e fazendo o papel de cada um, ok? Repeat now after me. Excuse me, are you Steven Carson? Excuse me, are you? Again. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Steven, this is your book. Oh, thank you. You are in my class, right? Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David, this is Jennifer. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Hi, Hi, David. Nice to meet you. Tá ok? Então tem que tomar muita atenção por exemplo, na pronúncia das consoantes e das vogais. Por exemplo, o que é que vai ajudar muito? O alfabeto. Eu não posso deixar o alfabeto de lado. Por exemplo, David, tá vendo? Então, o D termina no D mesmo. Então, o som do D termina no D. Então, David, tá vendo? David. Não, tá ok? Eu não vou falar David. Nós falamos isso aqui no Brasil. David. Então, eu tenho que pronunciar dessa forma, ok? Vamos lá. Eu vou ler mais uma vez tudo aqui, que é para analisar, né, a minha pronúncia aí. Let's go. Excuse me, are you Steven Carson? Okay? Excuse me, are you Steven Carson?
No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Ok? Então, tenta colocar aquela expressão, né? Ao falar, ao se comunicar, entendeu? Tenta, se transforma em um gringo, tá ok? Então, exatamente. Uma coisa importante, olha só, é coisa de louco, tá? Mas eu falo porque eu fazia muito. Eu assistia um filme, por exemplo, eu aprendia tudo daquele filme, eu praticava as conversações daquele filme, entendeu? Eu me passava por tal personagem e com o vocabulário dele escrito, que eu pegava tudo que ele falava, eu escrevia. E na hora que ele ia falando ali no filme, eu ia repetindo, entendeu? Eu ia repetindo o que ele ia falando. Quando alguém falava com ele, ele falava, eu entrava nessa hora aí, entendeu? Coisa de louco mesmo. Aí tinha outra coisa ainda, que era a coisa mais maluca que eu fazia para praticar o inglês. Depois eu ficava imaginando, por exemplo, aquele filme foi lá nos Estados Unidos. Eu fechava os olhos e imaginava eu lá nos Estados Unidos conversando com as pessoas. Agindo como cara. Isso, exatamente. E colocando outras coisas em mente. Depois, eu também fazia isso acordado. Então, fazia isso acordado, como tivesse em algum lugar e praticando. Por exemplo, eu estou aqui, não tem ninguém, só que eu ficava falando, né, para aprender mais inglês, como se tivesse. Hey, what's your name? Oh, very good, my friend. Entendeu? Então, assim, tá vendo? Você está se comunicando. Então, você não precisa exatamente vir um nativo até aqui para você praticar. Então, eu posso colocar tudo em prática. Muitas pessoas vão chamar, por exemplo, né? Muitos vão chamar você de louco. Mas é uma loucura boa, que dá dinheiro futuramente. Exatamente, que vai te... Exato. Tá vendo? Então, isso mesmo. Quando você estiver conversando assim, o cara vai dizer, nossa, como você aprendeu? Loucura, cara. Loucura. Então é melhor ser um louco do que ser um esperto. Entendeu? Então, assim, eu posso praticar o inglês em casa, só depende de mim. Dedicação, colocar tudo em prática. Vai ter alguém, né? Achar que vai, tá sim. doidando. Vai. Sempre. Porque assim, principalmente quem é da família, que está em casa, aí vai dizer, então beleza. Não, beleza. Já que você sabe inglês, então traduz isso aqui, vai. O que é que está falando esse filme? O que é que está falando essa música? Entendeu? Sabe o que eu falava quando alguém perguntava isso? O que está falando isso aqui? O que está falando isso ali? Eu perguntava. Aí tinha uma música lá, era alguma coisa lá que eles estavam falando. O que está falando aí? Eu falei, o gato morreu, depois ele foi enterrado. Eu criava. Aí o cara, entendi. Eu não ficava dando satisfação, entendeu? Eu dou satisfação para mim, que estou aprendendo. Então inventa alguma coisa. Porque vão ter muitos te testando. Até quem sabe vai querer te testar. Vai dizer, o que está falando isso aqui? Aí você, assim. Mentira. Está falando isso e isso. Então, para que você pergunta? Se você sabe. Entendeu? Não é sendo chato, não. É dando a resposta correta também. Para perguntas idiotas. É cheio de opinião. Entendeu a lógica? Então, eu faço dessa forma.